Bom dia a todos. Estamos juntos para mais uma parte de nossas apresentações sobre... São questões relacionadas ao santuário celestial. Nós, como adventistas, temos na doutrina do santuário nossa doutrina mais distintiva. E é importante que nós saibamos que a doutrina do santuário é muito mais do que datas. Doutrina do santuário é muito mais do que o ritual do santuário em si. Precisamos saber como que a doutrina se relaciona com o papel do santuário no plano da redenção como um todo. Hoje nós vamos falar sobre a mensagem do santuário celestial. Eu dividi essa palestra em duas partes, porque o meu tempo hoje de manhã está dividido em duas partes também. É uma palestra só. Eu vou correr um pouco na primeira parte, porque a primeira parte é mais, eu diria, a base, o alicerce para a segunda parte, que é mais importante. Não que esta primeira não seja importante, é o fundamento. Mas nós vamos recapitular algumas coisas que vocês já sabem, vamos enfatizar e esclarecer algumas questões. Nós já falamos diversas vezes que é a cruz que garante o nosso perdão. É a cruz, tá certo? A cruz, em primeiro lugar, é necessária por causa da justiça de Deus. Em segundo lugar, a cruz é suficiente. Ela é tudo o que Deus precisa para nos salvar. É a cruz. É tudo o que Deus precisa para perdoar, para salvar. O ministério de Cristo no santuário celestial não é uma coisa à parte. Ele está totalmente integrado à cruz, à morte de Cristo na cruz. Ele é dependente da cruz, ministério de Cristo. É no santuário que Cristo aplica os benefícios do seu sangue, da sua morte. O cordeiro morria e o sangue era levado pelo sacerdote para dentro do santuário. Portanto, há uma relação muito íntima entre a morte de Cristo e seu ministério no santuário celestial. O ministério de Cristo no santuário celestial é a culminação de um processo que começa na cruz. E é a vindicação das ações salvíficas de Deus. Pode Deus perdoar? Pode. A cruz. Pode Deus perdoar A ou B? É o santuário que vai demonstrar isto. Então, o santuário é a culminação das ações salvíficas de Deus. E agora a coisa vai começar a ficar um pouco complicada. Prestem atenção. Muitos adventistas do sétimo dia, por longa data, fizeram uma distinção inaceitável entre a cruz e o santuário, defendendo a ideia de que a cruz lida unicamente com pecados passados. A cruz provê justificação dos meus pecados passados, da minha culpa. E isto é pela fé. Agora, com relação aos meus pecados presentes, então já não é mais nada, não tem mais nada a ver com a cruz, é o santuário. É o processo da santificação. E eles dizem, já não é mais pela fé, agora é pelas obras. Você pode nunca ter afirmado isso nesses termos, mas na cabeça de muitos de nossos membros é exatamente isso que funciona. Muitos afirmaram isto no passado. E este conceito foi sendo passado. E ele sobrevive em nosso meio. Há uma distinção entre o passado e o presente, entre a cruz e o santuário. Lá é pelo sangue de Cristo, lá é pela fé, mas só tem que ver com pecados passados. Daqui para frente é comigo. E eu vou ser julgado no santuário, pelas minhas obras. Esta é exatamente a base do ensino perfeccionista.
Ele apregou, defende a ideia de uma vitória absoluta sobre o pecado. Porém, mais do que isto, esta vitória absoluta sobre o pecado nesta vida, que o perfeccionismo defende, é apresentado como algo necessário, não só possível, mas necessário. Senão você não vai ser absolvido no juízo. Lembram-se daquela pregação que eu falei ontem? Olha, o seu nome pode estar passando no juízo. Como é que está a sua vida? A ideia é exatamente esta. No juízo, minhas obras serão pesadas, serão avaliadas, e eu posso ser absolvido ou condenado, com base naquilo que eu faço hoje. Este é o contexto das discussões de Ford. E eu já disse, eu não quero justificar Ford, mas é possível entendê-lo. Ele estava reagindo fortemente contra este tipo de ideia. O problema é que ele foi para o outro lado e negou completamente a utilidade, a necessidade do santuário celestial. Nós temos 3 problemas gravíssimos com esta abordagem. 3 problemas seríssimos. Primeiro, conceito de pecado. Perfeccionismo, e mesmo que você não se identifique com o perfeccionismo, se você nutre alguns desses conceitos, de que no santuário, no juízo, você vai ser julgado pelas suas obras. Se você nutre alguns desses conceitos, você tem um conceito errado de pecado. Conceito de justificação, salvação também é equivocado. E o conceito de obediência, de vida cristã, também é equivocado. Irmãos, eu sou duro quando eu lido com perfeccionismo. Os que já foram alunos meus me conhecem. Eu não economizo palavras. Perfeccionismo é uma heresia adventista do 7º dia. Não é oficial, mas ela está aí. Reinou de modo soberano na primeira metade do século XX, depois do falecimento da irmã White, especialmente. Mas ainda sobrevive. Muda tudo. Muda o conceito de pecado, muda o conceito de justificação e muda o conceito de obediência. Conceito de pecado. Para os perfeccionistas, pecado é um ato. Eles definem pecado como sendo transgressão da lei. Um ato. Dizem eles, esta é a única definição bíblica de pecado. Pecado é o que você faz. Acontece que essa definição é incompleta. Ela não está em si mesma equivocada, mas ela é incompleta, superficial e tendenciosa. Da forma como os perfeccionistas usam essa definição, ela é tendenciosa. Na verdade, esta é uma definição pelagiana. Pelágio foi um monge britânico do início dos primeiros séculos da era cristã, que defendia, notem só as ideias dele, cada um de nós nasce com a mesma natureza de Adão antes da queda. Notem só. Portanto, não existe dentro de nós uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com a mesma natureza de Adão. O pecado de Adão afetou única e exclusivamente a ele mesmo. Ele não legou nada para os seus descendentes. Portanto, quando nós pecamos hoje, o pecado é uma questão da vontade. Não, é uma questão da vontade. Não uma questão da natureza, é uma questão da vontade humana. Em última instância, a definição perfeccionista de pecado é semelhante. É uma definição pelagiana. Pelágio foi excomungado como herege pela igreja. E aqui está exatamente o ponto fraco do perfeccionismo. Esse teólogo declara: todas as heresias resultam de um inadequado senso de pecado. Se você não entende o que é pecado, as portas se abrem para um monte de conceitos equivocados. Alguns resultados inevitáveis deste conceito perfeccionista de pecado, o pecado como um ato somente.
banaliza o ideal divino da perfeição. Se o pecado é um ato, o que é ser perfeito? O que é ser perfeito? É ter uma obediência formal, é parecer perfeito. É um estilo de vida ditado por atos externos. Se pecado é meramente um ato, então você corrige os seus atos e está tudo bem. Algo externo. Promove uma religião farisaica. Os fariseus seriam os melhores homens do mundo, de acordo com a visão perfeccionista. Promove a arrogância humana. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Espírito acusador. Eu sou melhor, por que você não está fazendo isso? Por que você não é vegetariano? Por que você não tem o regime do Éden? Por que você... Vocês já perceberam que os perfeccionistas, que se dizem mais santos, são os maiores acusadores em nossas igrejas? Já perceberam isso? Complexo de superioridade. Eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que você. Notem, o que um conceito equivocado de pecado provoca uma religião farisaica. Dentre todos os religiosos de Israel, a quem foi que Jesus mais criticou? A Bíblia fala de outras definições de pecado. É por isso que eu disse que pecado como um ato é bíblico, mas não é tudo. A Bíblia apresenta diversas outras definições de pecado. Pecado também é uma omissão. Tiago fala, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Você não precisa fazer algo para pecar. Você pode pecar não fazendo. Pecado também pode ser uma atitude. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Você não precisa fazer nada. Basta ter uma atitude errada. Isto é pecado. Motivação, pecado da motivação. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. As obras dos fariseus eram perfeitas, mas a motivação era errada. A motivação é errada. Estão vendo o problema de nós avaliarmos vida cristã por meio de atos externos? E por detrás de tudo, ou digamos, na base de tudo, existe o pecado como condição. Pecado como condição. Isso tem que ver com a natureza humana. Esta condição de pecado que nós temos, ela é, em primeiro lugar, hereditária. Recebemos de quem? Recebemos de Adão. No momento em que Adão pecou, é como se sua corrente sanguínea tivesse se tornado envenenada. E todos os seus filhos e filhas, todos os descendentes de Adão, trazem consigo esse envenenamento de sangue. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O pecado que habita em mim, diz Paulo, na minha carne, é a lei do pecado, é a força do pecado que está em nós. O pendor da carne, a inclinação natural da carne é contra Deus. É algo profundo. Está no DNA humano. É hereditário. Nós pecamos porque nós nos tornamos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Quando eu entendo como é a nossa natureza, não nos surpreende que nós pecamos. Temos um coração, uma natureza, é a concupiscência da carne. Notem que todos esses versículos vêm de Paulo. Paulo foi o teólogo que mais entendeu sobre salvação. Por quê? Porque ele foi o teólogo bíblico que mais entendeu sobre pecado. Se nascemos sem uma natureza pecaminosa, como explicar a universalidade do pecado? Se o pecado não é hereditário, por que todos são pecadores? Os
Explique para mim. A senhora White diz: cada cristão será assaltado pelos encantamentos do mundo. E o que mais? Os clamores da sua natureza carnal. Quem é que será assaltado por isso? O cristão. Preste atenção. Cada cristão será assaltado, será tentado de 3 formas: os encantamentos do mundo, os clamores da natureza carnal e as tentações diretas de Satanás. Eu costumo ilustrar qual é a tendência dos recém-nascidos. Todos nós conhecemos. É o egoísmo, não é? Quer tudo para si, do seu jeito, no seu tempo, na hora. É o nosso coração. Nós nascemos assim. E se não formos devidamente treinados, educados, viramos monstros. Viramos monstros. É universal. Se é hereditário, ele é universal. Se é hereditário, é universal. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este outro teólogo diz: a doutrina do pecado original é a única doutrina da fé empiricamente verificável. Tem como negar? É bíblico, é evidente. Outra característica desse pecado como condição: é hereditário, é universal e ele traz consigo uma sentença de morte. Esse pecado que existe em nós, que é hereditário, que é universal, traz consigo uma sentença de morte. Pela ofensa de um só, morreram muitos. O julgamento derivou de uma só ofensa. Qual é esta ofensa? É o pecado de Adão. O julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Pela ofensa de um e por meio de um só reinou o quê? Reinou a morte. Por uma só ofensa veio o quê? O juízo sobre quem? Todos os homens, para condenação. Irmãos, nós nascemos condenados. Nós nascemos do lado de fora do jardim do Éden. Nós nascemos perdidos, numa situação de miséria, do lado de fora do jardim do Éden. Com relação ao primeiro Adão, o ser humano recebe dele nada, senão culpa e sentença de morte. Palavras da senhora White. É o legado de Adão para nós. Percebem o problema de nós limitarmos pecado a um ato? Eu ignoro toda uma realidade muito mais profunda. Pecado é hereditário, é universal e traz consigo uma sentença de morte. E eu quero corrigir esse problema com atos. É a mesma coisa, para falar que nem o pastor a mim agora, tentar corrigir uma fratura exposta com band-aid. Ou uma leucemia com aspirina. O problema é profundo. Não são atos externos que vão resolver o nosso problema. É só olhar os fariseus nos evangelhos. Mas há um segundo problema, o conceito de justificação dos perfeccionistas também é equivocado. O perfeccionismo distorce o conceito bíblico de justificação de duas formas, em 2 aspectos. Primeiro, a base da justificação, e segundo, o efeito da justificação. E eu preciso que vocês prestem atenção aqui. Primeiramente, qual é a base da justificação? A Bíblia é muito clara. Justificação unicamente por Cristo, sem a participação humana. Sem a participação humana, não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Salvação unicamente por Cristo, unicamente em Cristo e por Cristo, sem a participação humana. Outro aspecto, ainda falando sobre a base da justificação, ela é apenas pela fé. Eu não faço nada, eu só recebo. É isto que fé significa. Eu só recebo, crendo que ela é suficiente para mim. Fé não é mérito humano. Fé é exatamente o reconhecimento de que eu não sou nada, não tenho nada e não posso fazer nada. Eu digo, Senhor, me salva. Quando eu clamo a Deus por salvação, por perdão, isto é fé, é o reconhecimento de que eu não sou nada, e Ele é tudo para mim. A fé, salvação só pode ser recebida, por isso que ela é pela fé. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o fariseu no templo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Só faltava Deus perguntar lá de cima, muito bem, quanto é que eu te devo? Não de obras, para que ninguém se glorie. Apenas pela fé, salvação só pode ser recebida. E agora um outro ponto, que alguns de nós, especialmente os perfeccionistas, se esquecem, parecem não ver na Bíblia. Salvação é somente pela fé e é sempre pela fé. Não há um momento da vida cristã em que a fé termina o seu papel e a partir de agora é obras. Não é isso que a Bíblia diz. Começa pela fé e é pela fé até o final. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então notem, se em algum momento eu tenho que substituir a fé pelas obras, pela obediência à lei, então eu estou com isso anulando a graça de Cristo. Não há parceria entre fé e obras, se o assunto é justificação. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eles começaram bem. Eles começaram crendo em Jesus. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi Paulo que os evangelizara, claro que foi pela pregação da fé. E agora ele termina então: sois assim insensatos, que tendo começado do jeito certo, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, esforço humano, obediência. É sempre pela fé, sempre, do começo ao fim. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, diz Paulo, a justiça seria procedente de onde? Da lei. Por que Cristo morreu? Cristo não precisaria ter morrido. Se existe poder salvífico na lei, Cristo não precisaria ter morrido. Teria sido muito mais fácil para Deus. A justiça seria procedente da lei. A morte de Cristo é um testemunho poderoso de que o esforço humano não pode ajudar. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Em algum momento da vida, se eu passo a depender da minha obediência, da lei para a minha salvação, para Paulo isso significava só uma coisa: você volta ao estado de perdido. Você se desliga de Cristo, você decai da graça. Salvação é somente
pela fé. E é sempre pela fé, do começo ao fim. Vamos falar um pouquinho agora sobre o efeito da justificação. Alguns desses conceitos são claros, nós conhecemos, mas em algum momento alguns de nós, se não muitos de nós, se perdem um pouco. Vamos falar sobre o efeito da justificação, e eu vou usar aqui uma linguagem técnica. Às vezes se fala em justificação objetiva. Justificação objetiva é um decreto da parte de Deus. Deus simplesmente diz: você está justificado. É declarar justo. Isto é o que significa justificação objetiva. Deus apenas nos declara justos. É como um juiz fala: você é inocente, pode ir, está livre para ir. Quem crê no Filho, tem a vida. Você creu em Cristo? A vida eterna começa para você. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando é que eu estou em paz com Deus? No momento em que eu sou justificado. É uma declaração de Deus me justificando. Justificação objetiva. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você creu em Cristo, você está em Cristo, você está justificado. Isso é uma declaração, isso é justificação objetiva. Mas existe também um segundo aspecto da justificação, que é a justificação subjetiva. Se na objetiva nós somos declarados justos, na subjetiva nós somos tornados justos. Então, a justificação objetiva ocorre fora de nós. Deus simplesmente fala: você está perdoado, você está justificado. Ocorre fora de nós, a objetiva. A subjetiva ocorre onde? Dentro de nós. Nós somos tornados justos. É a figura bíblica do quê? Do novo nascimento. Nós somos feitos o quê? Novas criaturas, participantes da natureza divina. É o poder do Espírito agora atuando dentro de nós. Ambos os aspectos são bíblicos. Mas aqui precisamos fazer uma pausa. Ambas as questões são bíblicas. Os perfeccionistas gostam de enfatizar esta segunda. E eles praticamente ignoram a primeira. Eles colocam ênfase aqui. Não, se você nasceu de novo, você vai ser perfeito. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você vai ser perfeito. É aqui que eles põem a sua ênfase. Agora notem, eu não posso enfatizar isso aqui ao ponto de comprometer a glorificação. Até que ponto eu sou transformado quando eu entrego o coração a Jesus? Eu fui batizado com 11 anos de idade. E eu posso lhes dizer uma coisa. Eu saí do tanque, na verdade foi num rio, do mesmo jeito que eu entrei. Eu não senti nenhuma corrente elétrica passando por mim, como se eu agora fosse outra pessoa. Você sentiu isso? Você saiu do tanque com as mesmas tentações que antes, os mesmos pontos fracos que antes. Em alguns casos até pior, né? É sim. Satanás redobra seus esforços no momento que alguém entrega o coração a Jesus. Jesus foi batizado e foi para onde? Foi para o deserto para ser tentado. Nós temos o nosso deserto da tentação. Muitas vezes, não só uma. Nós ficamos as mesmas, nós somos os mesmos depois do batismo. Então a pergunta é: até que ponto de fato somos transformados? Nós não podemos nos esquecer que ainda existe algo chamado glorificação. Então Paulo diz assim: no momento que nós nos tornamos novas criaturas, no momento que entregamos o coração de Jesus, na verdade, na esperança fomos salvos. Aquela transformação ainda não foi completa. Ela está aguardando sua transformação definitiva. E é lá, no abrir e fechar de olhos, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os justos serão transformados. Então, eu não posso enfatizar demais o tornar justo
ao ponto de comprometer a glorificação que nos aguarda. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E a glorificação é a culminação de um processo de santificação que se inicia na conversão. É a restauração final da imagem de Deus. Então agora vem o ponto, irmãos. Prestem atenção. Por que eu estou dizendo isto? Até que ponto somos transformados? O perdão divino não elimina a nossa natureza carnal. Deus implanta uma nova natureza, a nova criatura, o poder do Espírito atuando em nós. Mas o velho homem continua. Conversão não elimina a natureza carnal. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Se Paulo está falando, não reine o pecado em vosso corpo mortal, é porque o pecado está lá. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ele está falando com os crentes de Roma. Os crentes de Roma ainda têm uma natureza carnal. E se eles viverem segundo ela, isso vai gerar-lhes a morte. Não useis a liberdade para dar ocasião à natureza carnal, diz Paulo. Natureza carnal está lá. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É aquilo que eu falei, saímos do tanque com as mesmas tentações, com as mesmas tendências, com os mesmos pontos fracos. Há uma nova natureza que é implantada, mas a velha continua. É por isso que os teólogos costumam falar dos 3 tempos da salvação. Primeiro, o tempo passado. Nós somos libertos da culpa do pecado. É um momento, é pontual. É quando eu entrego o coração a Jesus, quando eu digo, Senhor, me salva. Naquele momento, eu sou perdoado. É a conversão. Mas há também o tempo presente, em que eu sou liberto do poder do pecado. Aquela nova natureza que é implantada, ela vai minimizando aos poucos os efeitos da velha natureza. O poder do Espírito vai trabalhando. Paulo diz, para nós vivermos segundo a vontade de Deus, nós vamos ser libertos, ou sendo libertos do poder do pecado. E isso é uma experiência. Dura quanto tempo? Dura uma vida, é linear. Se a libertação da culpa do pecado é pontual, é no momento que eu entrego o coração a Deus, eu sou perdoado. Já a libertação do poder do pecado dura uma vida, é a santificação. Mas salvação também tem um tempo futuro, que é quando seremos libertos da presença do pecado, que é também pontual, e isto ocorre na glorificação. Então é assim, isso aqui é um simples resumo do que ocorre. Conversão é um momento, libertação da culpa. Santificação, uma vida. Nós vamos pouco a pouco sendo libertos do poder do pecado. E finalmente glorificação, outro momento, no abrir e fechar de olhos, onde a imagem de Deus será restaurada em nós. Algumas pessoas preferem uma curva, uma linha ascendente. Pode ser, isso aqui não faz, para mim não faz tanta diferença assim. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quando é que nós estamos salvos? É na conversão, é na santificação ou é na glorificação? Em que momento eu posso dizer, estou salvo? Nós estamos salvos no momento da conversão. Este filho meu estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Hoje veio salvação a esta casa. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Em que momento vem a salvação?
No momento em que eu entrego o coração a Jesus. Irmãos, Deus não está aqui para brincadeira. A cruz não é um faz de conta. É no momento que eu entrego o coração a Jesus que eu estou salvo. Agora, prestem atenção, por favor. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que o nosso pecado é perdoado, que nossa culpa é removida, que somos declarados justos, que somos libertos do poder do inimigo, que temos o nome inscrito no livro da vida. Isso aqui é pouca coisa? Isso aqui significa salvação. É no momento que entregamos o coração a Jesus. Agora, isso não quer dizer que a salvação não possa ser perdida. Eu posso perder a salvação. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu posso perder. Outra coisa, isso também não significa que a santificação não seja importante. Santificação é importante. Seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? Santificação é o nosso preparo para a eternidade. É o nosso preparo para a eternidade. É importante. Mas em que momento ocorre a salvação? No momento da conversão. Quem tem o Filho, tem a vida. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É naquele momento. É no momento da conversão. E agora tem o terceiro aspecto. O conceito de obediência. Que os perfeccionistas também deturpam. Ao distorcer os conceitos de pecado e salvação, o perfeccionismo defende a possibilidade, eu já enfatizei, a necessidade de uma perfeição moral nesta vida. O problema, além do fato em si, é que eles dizem que esta perfeição é obtida pelo esforço humano. A cruz resolve o problema passado, de hoje em diante é você. É pelo esforço humano. E você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, você não vai ser absolvido no juízo. Ao fazer isso, o perfeccionismo limita a importância da cruz. Tira da cruz quase todo o seu significado. É por isso que Paulo fala, no momento que você introduz obras na equação, você decai da graça. Cristo morreu em vão para você. Eu estou dizendo que a cruz não é suficiente, que eu preciso de algo mais. E também, esse conceito esvazia o significado do ministério de Cristo no santuário celestial. Se for assim, do jeito que eles dizem, o que Jesus está fazendo, ou o que Ele vai fazer no dia do juízo? Sabem o que Jesus vai fazer? Jesus simplesmente vai contar os méritos. Ele está lá só para isso. Porque se é, de agora em diante, pelo meu esforço, então Ele vai falar, obediência 1, obediência 2, aqui você obedeceu, aqui você obedeceu, aqui você obedeceu. Julgamento se limita a uma contagem de pontos. Quantos pontos você tem? Qual é o balanço da sua vida? Julgamento, para muitas pessoas, o julgamento é isto. Eu tenho 1 minuto, deixa eu avançar. Eu quero introduzir agora um estudo de Romanos capítulo 7, versículo 14, a Romanos 8, 39. Eu estou dentro desta terceira parte, o conceito de obediência, ou de vida cristã. Vocês conhecem esta passagem, onde Paulo fala, eu quero fazer o bem, mas não consigo, quando eu consigo, eu caio, e ele vai e vem, e chega ao ponto que ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vocês conhecem a passagem. Existe uma pergunta que há muito é feita. Quem é o eu da passagem? Quem é o eu? Eu quero, mas não consigo. Eu luto, mas eu caio. Eu vou, eu caio. Quem é o eu? Miserável homem que sou. É o Paulo, ou o crente, antes da conversão? No caso, seria a pessoa irregenerada? Ou é o Paulo, o crente, depois da conversão? No caso, seria a descrição do cristão.
regenerado. Quem é o eu da passagem? É o cristão regenerado ou é o cristão irregenerado? Os pais da igreja, os pais gregos, depois de Orígenes, diziam, não pode ser Paulo, de jeito nenhum, não pode ser o crente, porque ali ele se descreve a si mesmo como sendo escravo do pecado, não pode ser Paulo. Já Agostinho e todos os pais ocidentais, inclusive os reformadores, Lutero, Calvino, diziam, é o crente, não pode ser o não crente, é o crente. Por quê? Porque ele diz ali que ele ama a lei de Deus, ele quer fazer, ele quer obedecer, quer fazer o que a lei diz, só pode ser o crente. É a pessoa regenerada ou é a pessoa irregenerada? Acontece que existe uma questão mais importante que tem sido negligenciada. E esta questão é, qual é o tipo de pecado que está sendo descrito na passagem? Meu tempo acabou. E eu vou fazer uma pausa aqui e voltamos daqui a pouco, tá bem?